foi nós e os dons espirituais. Fomos exortados na semana passada a apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Então quer dizer, quando nós chegamos aqui nessa noite, nós estamos apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Antigamente se oferecia um animal, hoje nós oferecemos a nossa vida, a nossa voz, os nossos louvores, os nossos ouvidos, o nosso corpo para o Senhor. E em seguida ele está dizendo assim, e não se conforme ou não se amolda ao modelo deste mundo. Nós temos duas palavras importantes. Primeiro, nós não podemos nos amoldar ao sistema. Quando ele está dizendo assim, não se conforme ao sistema deste mundo, é tudo que vem de fora. Amoldar, se conformar, está dizendo de algo que vem de fora, está dizendo de algo que você assiste, está dizendo de algo que você ouve. Tudo isso tem amoldado, tem conformado o comportamento de muita gente na casa do Senhor. Eu fico vendo, tem gente que assistiu o BBB Brasil, que tem sexualidade, que tem prostituição, aquilo vai o quê? Inundando a minha mente de imagens. Então ele está dizendo aqui para nós, vocês não podem se conformar com este mundo. Se eu não posso me conformar com esse mundo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que transformar ou renovar. A palavra que transformar é transfiguração, pela renovação da minha mente. É algo que vai acontecer dentro de mim. Presta atenção, meus irmãos, não é algo fora de mim, mas dentro de mim. Primeiro, o Espírito Santo ele mora em mim. O Espírito Santo ele habita em mim. Segundo, eu estou sendo moldado, eu estou sendo confeccionado por essa palavra. Quanto mais eu leio, quanto mais eu busco essa palavra, mais ela vai o quê? Me moldando, me conformando à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Então veja só, duas coisas. Você não pode se conformar ao mundo, aos prazeres deste mundo, às coisas deste mundo. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que transformar pela renovação da minha mente. O que nós estamos fazendo nessa noite é renovando a nossa mente na palavra de Deus, na oração, no culto ao nosso Deus. Aleluia! E ele então vai dizer, ele fala assim, a cada um de vocês não pense de si mesmo mais do que convém. Eu não posso achar muito de mim. Essa questão da autoexaltação, ela é muito perigosa. Antigamente falava assim, ô Sócrates, você é o cara mais inteligente de Atenas, é verdade? E ele então respondeu, o que sei é que nada sei. Tem muita coisa ainda para saber, tem muita coisa ainda para conhecer. Então, o que acontece conosco, invariavelmente, é a questão da autoexaltação, é a questão da gente se esbaldar, da gente pensar que a gente sabe mais do que os outros. Nós temos a tendência, onde eu estava orando aqui, eu estava rogando ao Senhor misericórdia sobre a minha vida.
dizendo: Senhor, me guarda da presunção, me guarda do orgulho, porque isso me faz mal. Nós temos que nos guardar da tendência que nós temos de nos esbaldar em nossa sabedoria, em nossa competência, em nosso status, em nossos dons. Então o apóstolo está dizendo: olha, você tem que vigiar, você tem que estar atento a este perigo de pensar, de imaginar que é alguém que é melhor do que o seu irmão. E Paulo ele vai dizer, o que me chama a atenção é isso, ele fala assim: pois, ele coloca uma coisa imperativa aqui para nós: pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Ele está dizendo: eu sou o que sou pela graça que me foi dada. E todo mundo sabe que graça significa o quê? Um favor imerecido. Eu lhes digo, porque se eu sou apóstolo, se eu sou pastor, se eu sou evangelista, se eu sou membro da igreja de Jesus, é puramente a graça de Deus. A graça de Deus que me fez com que eu estivesse nessa posição. E ele está dizendo assim: ó, cada um de vocês pensa de si mesmo com sobriedade. Sóbrio. Está dizendo assim: você tem que ser sóbrio. Você tem que ter a mente sã. Você tem que ter uma saúde mental apropriada. Você tem que ser moderado. Você não pode passar dos limites. Olha só o que ele está dizendo aqui para nós. A exortação: você tem que ser equilibrado. Não pensar que você é tudo que você imagina. Não pensar em se exaltar. Sobriedade, meus irmãos, sobriedade é o inverso de embriaguez. Vê uma pessoa bêbada, vê uma pessoa embriagada, entupida de bebida. A pessoa que é sóbria é o inverso de uma pessoa embriagada. É o inverso. Então ele está dizendo aqui para nós: olha, vocês têm que ter sobriedade. Significa ser rigorosamente preciso. Tem que estar em contato absoluto com a realidade. É isso que ele está querendo nos dizer. Cada um de vocês pensa de si com sobriedade. Primeiro, ele fala assim: ó, cada um de vocês não pense de si mais do que convém. Cuidado com a autoexaltação. Cuidado com o egoísmo. Cuidado com a presunção. Cuidado de você pensar ou imaginar que é algo mais. Algo mais. E ele está dizendo, Paulo está dizendo assim para nós: eu sou o que sou, porque a graça me fez ser assim. Foi pela graça de Deus, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Eu ouvi alguém falando essa semana, e ela disse assim, a pessoa: tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Aí ela fez o seguinte raciocínio, presta atenção, ela fez o seguinte pensamento: quem tem mais é quem busca mais. Quem tem menos é que não está buscando tanto.
estava meditando nessa tarde, eu comecei a ligar o pensamento dessa pessoa com essa proposição aqui que Paulo está dizendo, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Será que na igreja do Senhor tem essa questão de mensuração? Será que na igreja do Senhor é igual aquele aluno, né? Tem o aluno que tira 10, tem o aluno que tira 6 e tem o aluno que tira 2. Aí a gente pensa assim, eu como professor eu penso o seguinte: o cara que tirou 10 é porque ele estudou, decorou. É uma coisa às vezes muito difícil de acontecer, a pessoa tirar 10, principalmente na escola pública. Os meninos não têm o hábito de estudar, é para prova. Então quer dizer, mas digamos, ele tirou 10, é que ele estudou, é que ele buscou o conhecimento. Aquele que tira 2 pontos, ou às vezes 1 ponto, ele não estudou quase nada. E tem aluno que tira 0. Aí eu perguntei para mim mesmo, né, usando essas analogias de sala de aula, essas comparações, tem como isso acontecer na igreja? As mensurações, mais espiritual, menos espiritual, é o mais fogarento, é o mais pentecostal e o menos pentecostal. Tem como a gente também utilizar a mensuração na nossa espiritualidade? Mas a palavra no grego, presta atenção, isso que me chamou a atenção. A palavra no grego aqui, para medida, não é a quantidade de fé, viu, meu irmão? Aquele irmão tem muita fé. Não é. A palavra no grego não é a questão de matemática da fé, quem tem mais fé. Mas a palavra aqui é um padrão de medida. A nossa medida ela tem que estar num padrão, num modelo. Está dizendo assim: a todos vocês foram concedidos a fé que salva. Qual que é o nosso modelo de medida de fé? Jesus Cristo. É a minha medida, é a sua medida. E assim que vocês devem medir a si mesmo. Eu me lembro que antigamente acontecia aqueles cultos, né? E dizia assim: quem não recebeu o batismo com o Espírito Santo, vem para frente. Aí vinha 10, 15 mãos para frente, para receberem a oração, né? E as mãos elas eram colocadas por cima das pessoas, para serem batizadas com o Espírito Santo. Aí eu me lembro que o pregador dizia o seguinte: e aqueles irmãos que já são batizados com o Espírito Santo, por favor, se acheguem e ajudem. E aí daqui a pouco eu olhava para a cara daqueles irmãos, é como se eu visse eles com a capa de Superman, sabe? Parecia que eles estavam num nível maior, numa espiritualidade maior. Havia esse conceito, de pensar que havia gente mais espiritual do que os demais. Mas aqui, no corpo de Cristo não tem mensuração de fé. Somos todos iguais, independente de nossa história, da habilidade, da formação, da cultura. No corpo de Cristo somos todos iguais, e Deus nos ama igualmente. Aleluia. Olha só.
nos coloquemos em uma posição mais alta do que deveríamos. Ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ninguém. Porque somos salvos inteiramente pela bondade de Deus. Somos pecadores salvos, amados e valorizados aos olhos de Deus. Portanto, a nossa medida tem que estar de acordo com o Evangelho. Não tem esse negócio de mensurar espiritualidade. Quando eu estava no seminário, eu era primeiranista, estava no meu primeiro ano, em 1994, e todo primeiranista era o que mais sofria, porque a gente tinha que carregar banco, uns bancos pesados, imensos. Agora tem que pegar os bancos, e os segundanistas, terceiranistas, olhavam assim para nós, vai lá, pirru, chamava a gente de pirru, não sabe nada, sem forma e vazia. Então a gente era humilhado. Aí eu me lembro que eu cheguei para conversar com o diretor, pastor João Colena, que já faleceu, e eu falei assim, eu poderia conversar com o senhor? Ele me disse assim, em que ano que você está? Eu falei, estou no primeiro ano. Quando você estiver no segundo ano, você vem e conversa comigo. Porque primeiranista não pode conversar comigo. Tive que esperar ir para o segundo ano. No segundo ano eu conversei com ele. Então olha só, é uma mensuração de imaginar na igreja que tem gente que está num posicionamento maior e que tem gente que está num posicionamento menor. Precisamos pensar em nós mesmos como pessoas dotadas de dons e habilidades distintas dentro do corpo de Cristo. Todos nós temos dons da parte de Deus. Interessante que Paulo vai dizer assim, ó, aqui na igreja não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aleluia. Não há diferença. Deus da glória. Porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar de sermos diferentes em nossas habilidades, apesar de termos dons variados, diferentes, mas nós somos todos iguais. Em Efésios, no 3º capítulo, versículo 10, Paulo vai dizer assim, da minha essência e da sua essência, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê? Paulo está dizendo, você é uma criação de Deus. Foi Jesus que te confeccionou. Para quê? Para fazermos boas obras. Aleluia. Isto é, cada um de nós recebemos personalidade, digamos, de lados diferentes, temperamentos. Tem gente que é mais solto, tem gente que é mais introvertido, temos histórias, cada um tem uma história de vida, nós temos hábitos, nós temos habilidades, dons diferentes, que nos equipam, que nos possibilita a servir o corpo de Cristo. A igreja é um corpo, presta atenção, a igreja é um corpo, mas um corpo que? Interdependente, ou seja, uma relação de dependência. Nós precisamos um dos outros, e como resultado, nós pertencemos uns aos outros. A igreja é um corpo, meu irmão, presta atenção, a igreja é um corpo, assim como o braço, a mão, os pés, é um corpo, a igreja também é um corpo, e todos nós precisamos uns dos outros.
É uma relação interdependente que tem que acontecer no meio desse corpo. Não pode haver uma pessoa aqui e dizer assim: não, eu não preciso de você, eu me viro. Não. Nós, diz assim, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Formamos corpo. Paulo ele vai usar em 1 Coríntios capítulo 12 uma analogia, uma comparação para explicar essa interdependência, essa relação de dependência que tem que haver no corpo de Cristo. Por exemplo, ele fala assim: imagine se todo o corpo fosse olho. Imagine se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então está dizendo que o corpo humano ele tem essa relação de interdependência. O ouvido, o olho. Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer a mão, o olho não pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Então, assim como existe uma interdependência entre os membros do corpo humano, a mão, o pé, o coração, o pulmão, o fígado, existe uma interdependência. Assim também existe uma interdependência em nosso meio. Tem muita gente que não compreende isso, que não entende que a igreja é um corpo. Existe uma necessidade de interdependência em nosso meio. Existe uma necessidade da igreja ter essa relação em nosso meio, porque tem gente que não quer conversar, tem gente que não quer se relacionar. E pela palavra de Deus, é isso que deve ser, uma relação de dependência entre as pessoas do corpo desta igreja, de modo que temos diferentes dons. É crucial que nos lembremos que esses dons vêm até nós. Como que você recebeu um dom? Segundo a graça que nos foi dada. É a graça que me deu o dom. Se eu estou aqui nessa noite pregando a palavra de Deus, essa capacidade não veio de mim. Essa capacidade ela veio de Deus. Quando você chegou aqui nessa igreja, o que você tinha? Nada. Eu não tinha nada. Eu cheguei aqui todo arrebentado. Cheguei aqui humilhado. O diabo humilhou a minha vida, do jeito que ele quis. Ele acabou com a minha autoestima. Ele me jogou numa lata de lixo. É isso que ele fez. Eu me sentia um lixo, um Zé Ninguém da vida. É desse jeito que eu cheguei na casa do Senhor. Mas o que Deus fez? Deus me limpou, me purificou. Deus começou a dizer que eu era filho dele, que eu era importante para ele. As pessoas começaram a me chamar de irmão João. Comecei a perceber que aquela igreja, não havia distinção naquela igreja que eu me converti. Não havia distinção, não havia segregação. Era uma igreja muito unida. E ali Deus começou a trabalhar na minha autoestima. Eu comecei a
a me valorizar, a entender quem eu era na presença do Senhor. Aleluia! Então a primeira coisa é a graça que nos chamou. Segunda coisa, este é o dom que nós recebemos aqui, ó. A palavra graça no grego é charis. Os dons é charismata, os dons que nós recebemos da parte do Senhor. Aleluia! Se alguém tem o dom de profetizar, o primeiro dom que ele vai elencar nessa noite é o dom de profetizar. Os profetas, eles pregam, eles anunciam a palavra do Senhor. Interessante que o objetivo da profecia é: aquele que profetiza, ele faz para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Então, se alguém estiver lhe profetizando, essa profecia, ela tem esses três objetivos: encorajar, edificar e consolar. E aqui nós temos um profeta. Eu estava lendo o livro de Atos dos Apóstolos e eu me deparei com esse profeta. O nome dele é Ágabo, ele veio da Judéia. Quando o apóstolo Paulo chegou da terceira viagem missionária, Paulo passou por Tiro, depois ele foi para Cesareia, e quando ele estava em Cesareia, esse profeta foi até ele, pegou o seu cinto, que era um pedaço de pano, tomou o cinto de Paulo, diz o texto aí, e amarrando seus próprios pés e mão, profetizou: os judeus amarrarão o homem a quem pertence esse cinto. Olha o que o profeta fez ali. Pegou o cinto de Paulo, o Ágabo, amarrou seus pés e as suas mãos e disse para ele, no olho dele: os judeus amarrarão o homem a quem pertence esse cinto. Ele deu uma profecia ao apóstolo Paulo. E essa profecia se cumpriu, porque quando Paulo chega em Jerusalém, ele é preso, ele é amarrado, as mãos são amarradas e os pés também são amarrados. Ele fica 2 anos em Cesareia, na cadeia. Então Ágabo, ele profetizou e a profecia se cumpriu. Olha só, toda a profecia, ela tem que estar submetida à palavra de Deus. Toda a profecia. Jamais a profecia ela deve contradizer a doutrina cristã. Então, qualquer pessoa que vem profetizar, qualquer pessoa que vem dizer qualquer coisa para você, toda a profecia ela tem que estar embasada, na palavra de Deus. Eu já vi profecias esquisitas por aí afora, profecias de casamento. Assim diz o Senhor: tu vai casar com fulano. Não existe profecia casamenteira. Casamento é você que escolhe o varão, varoa. É você que vai escolher o companheiro, a companheira para a sua vida. Deus lhe deu sabedoria, Deus lhe deu entendimento, Deus lhe deu bom senso. Você vai usar tudo isso que Deus te deu para você escolher uma pessoa para viver contigo pelo resto da sua vida. Agora não, Deus vai usar uma missionária, uma profeta para dizer quem vai ser. Eu não conheço um casamento que sobreviveu na base de profecia casamenteira. Eu não conheço um casamento. Então nós temos que tomar cuidado. A profecia, ela nunca pode contrapor a palavra do Senhor.
E nós temos o segundo dom. O primeiro dom é o dom da profecia. O segundo dom é o dom de servir. Deus lhe deu o dom para servir, então sirva. A palavra servir, meus irmãos, vem da palavra diaconia, da palavra diácono, diaconisa, no grego é diaconia. Diaconia significa serviço, ação, fazer algo para o Senhor. Eu me lembro que chegou alguém aqui, veio de outro ministério, e ele era diácono. E ele falou assim para mim: ô pastor, lá de onde eu vim, o diácono tem um banco para sentar. E não dá para você colocar um banco aqui para a gente sentar. Eu falei: mas o diácono foi chamado para ficar sentado. Não é isso? Ele queria que eu colocasse um banco aqui, ó, para ele. Aqui do ladinho aqui. Eu queria que o senhor colocasse um banco aqui para mim, para eu e os demais diáconos sentarem. Eu falei: não, lá naquele ministério, lá tem esse banco, mas aqui não tem, então vou lá para outro ministério. Pode ir. Quer carta? Me dou carta, pode ir com carta. Então quer dizer, quando a gente fala de serviço, a gente está falando de ação. E a diaconia, meus irmãos, envolve todos os departamentos da igreja. A diaconia envolve a limpeza da igreja, conserto das coisas da igreja, assistência social, que nós ajudamos algumas famílias aqui com cesta básica. A diaconia envolve a escola dominical. A diaconia envolve o ministério infantil, a tesouraria da igreja. Tudo é diaconia, tudo é serviço. A secretaria da igreja. A diaconia envolve os diáconos, as diaconisas. A diaconia envolve os presbíteros, os evangelistas, os pastores. Todos estão na diaconia do corpo de Cristo. Aqui, meus amados, é serviço. Fomos chamados para servir. Às vezes não é fácil, não é fácil não, porque eu passei aqui o dia todo, cheguei 8h30, saí daqui 5 horas da tarde, é o dia todo estudando, organizando, me preparando. Isso daqui é uma diaconia que eu estou fazendo, é um serviço, é um dom que Deus me deu. Então veja só, nós temos que nos elaborar naquilo que Deus nos concedeu. Se é ensinar, ensine. Se é profetizar, você profetize, na medida da fé. Se é servir, então sirva, meu irmão. Se é ensinar, então você ensine. O dom de ensino é um dos mais importantes no corpo de Cristo. Precisamos de irmãos, de irmãs, para ensinar no corpo de Cristo. O ensino é fazer a palavra de Deus precisa, é fazer a palavra de Deus compreensível e conhecida. O objetivo do ensino é justamente isso. Aquela pessoa que ensina, ela vai esmerar, ela vai garimpar, ela vai entender o texto, ela vai estudar teologia, ela vai estudar geografia, ela vai estudar todos os âmbitos do ensinamento, para que as pessoas possam entender. Mas nem sempre um ensinador é um bom pregador. Por exemplo, o pastor Antônio Gilberto, que já faleceu, na Assembleia de Deus, ele era um bom ensinador, mas ele não era um bom pregador. Nós temos irmãos aqui que já falaram para mim: pastor, o meu dom é ensinar, eu não tenho talento para pregar. Ensina maravilhosamente bem, na escola é dominical, mas tem dificuldade de pregar. É o dom que Deus deu para ele. O
dom do ensinamento. Os melhores ensinadores estão aonde? Nos seminários cristãos, nas faculdades, nas escolas dominicais. Então, nem todo mundo que tem o dom de ensinar, queria que os irmãos entendessem isso, nem todo mundo que tem o dom de ensinar tem o dom de pregar. E uma outra coisa, um quarto dom aí. O primeiro dom que eu falei para os irmãos é qual? Qual é, meus irmãos? Profecia. O segundo dom que eu falei para os irmãos é qual? Servir. O terceiro dom é ensinar. E o quarto dom é encorajar. Se é encorajar, encoraje. E a palavra encorajar aqui, meus amados, ela vem do grego, é paracaléu, de paracletos, né? Que quer dizer exortar, confortar, consolar, encorajar, apoiar, inspirar. Olha só os sinônimos da palavra encorajar. Esse dom, ele acontece nos púlpitos, quando o pastor, quando o evangelista, quando o presbítero está encorajando os irmãos, fortalecendo a fé dos irmãos, consolando os irmãos, inspirando os irmãos, apoiando os irmãos. E também esse dom, ele acontece aonde? Nos bastidores do culto. Por exemplo, quando estendemos a mão para as pessoas solitárias, quando nós damos força às pessoas que estão paradas, desanimadas. Quando você chega para o irmão e diz: continue, não para, não desanima, vai em frente, Deus está com você. Você está fazendo o quê? Encorajando os irmãos. Aleluia. E como que nós estamos precisando em nosso meio, naquela porta ali, ó, nessa porta aqui também, de irmãos que chegam e encorajam. Você não sabe, eu fico vendo o Fabiano, lá do restaurante sempre eu, né? O Fabiano, ele chega ali, ele fica na porta, recebendo todas as pessoas, com muita alegria, aquele cabelo, parecendo um profeta. Eu chamo ele de Noé. Ô Noé, e a arca já está pronta? Mas, meus irmãos, o Fabiano, ele é maravilhoso. O Fabiano, a irmã Sinara, são pessoas maravilhosas. Você chega ali, bom dia, está tudo bem com você? Aquela alegria, sabe? E as pessoas têm prazer de chegar lá, se alimentar. Eu fico imaginando, às vezes, a dificuldade que nós temos. Alguém chega desanimado, e você é um diácono, ou você é um irmão da igreja, diaconisa. Qual que é o teu papel? É chegar e cumprimentar. Meu irmão, Deus está contigo, Deus vai te abençoar, Deus vai te levantar. Não é para você desanimar, não é para você parar. Aleluia! Isso é o dom encorajador. Barnabé, ele era o filho da consolação. Olha o nome dele, filho da consolação. Ele tinha esse dom e ajudou no começo da fé de Saulo de Tarso. Eu me lembro uma vez que o pastor Marcos Feliciano, ele estava passando pelo Ceasa. Ele tinha um palio vermelho, e o palio era da esposa dele, estava vindo de Curitiba, Paraná, estava pregando. Ele parou lá no Ceasa, mais ou menos umas 3 horas da tarde, por aí. Ele parou o carro, veio me cumprimentar, né? A gente começou a conversar. A gente praticamente é do mesmo ministério. E ele falou assim para mim: estou muito desanimado, estou a fim de parar, as coisas não estão acontecendo, né? E ali nós começamos a conversar.
Eu me lembro que eu contei uma história para ele, e aquilo encorajou, né? Ele foi embora. É para a cidade dele, encorajou ele a continuar, a não parar, a não desanimar. Imagina você, se ele parasse ali, e eu dissesse para ele, então para com isso, vai arrumar emprego, vai fazer isso e aquilo. Não, eu disse para ele, você continua lutando, que Deus vai te honrar, que Deus vai te abençoar. Ele ficou famoso, começou a ir para a África, para alguns países, né? Mas ele passou por lá e ele foi encorajado. Então ninguém esquece aquele momento que você estava precisando de alguém e alguém lhe encorajou. O quinto dom, se é para contribuir, que contribua generosamente. A contribuição mostra o tamanho do coração da pessoa. Além do compromisso que a pessoa tem com o dízimo e com as ofertas, tem irmão que tem o prazer de contribuir para todas as necessidades da igreja. Tem irmão que tem o prazer, tem irmão que é dizimista, tem irmão que é ofertante. Mas qualquer campanha que a igreja faça, campanha do ar-condicionado, eu vou dar R$50 por mês, e deu R$50 durante 10 meses. A campanha das irmãs aí, arrecadar feijão, essas coisas todas, ajuda, estende as mãos. Isso é o que? Um dom, é o dom de contribuir. É a pessoa generosa que estende as mãos para a igreja. E aí nós temos o sexto dom, que é exercer liderança, que a exerça com zelo. Líderes são exemplos, homens e mulheres que Deus colocou na frente da igreja ou de algum departamento. É líder de mocidade, é líder. É líder de círculo de oração, é líder. É líder de adolescente, é líder. É líder do grupo de louvor, é líder. Ele tem que estar à frente. Nós temos dois tipos de liderança. A primeira é aquela impositiva, é aquela altiva, autoritária, que quer impor, né? É do jeito dele. E a segunda liderança é a liderança baseada na autoridade do líder. É uma liderança voluntária, você não manda, você não impõe, mas você é um exemplo de liderança. As pessoas te seguem, as pessoas te observam. Então quer dizer, o dom da liderança. E por último aí, nós temos o dom da misericórdia. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Aleluia! E misericórdia também é dom. Não sei se você sabia disso. Misericórdia. Contribuição também é dom. Ah, então quer dizer que eu não tenho um dom para contribuir? Tem dificuldade de fazer uma contribuição. Tem gente que tem dificuldade de dizimar nessa igreja, de ofertar. E o dinheiro é colocado dentro de um saco furado, está sempre apertado, sempre passando por dificuldade, que é um princípio. Meu irmão, o dízimo é um princípio. Eu sou dizimista desde os meus 15 anos. É um princípio. E se você não segue esse princípio, não adianta. Não adianta. A tua vida não vai para frente. Não vai. Porque é uma quantidade ínfima, pequena, perto daquilo que nós ganhamos. Então quer dizer, aí ele continua dizendo assim, ó, na conclusão, no versículo 6, Paulo recomenda aqui: se alguém tem um dom, use-o. É para você usar. Um dia uma irmã falou assim para mim: ô pastor, eu fiquei contigo aí não sei quantos anos, e tu nunca me deu oportunidade para ser uma professora de escola dominical. Aí eu disse para ela: toda vez que
que você tinha oportunidade, você cantava. Vamos ouvir a irmã, quero cantar louvor, cantar o louvor. Vamos ouvir a irmã, quero cantar louvor, cantar o louvor. Nunca ela pegou aquela oportunidade para ler um texto bíblico. Nunca. Para expor a palavra do Senhor. Então como que eu vou saber que a irmã ela tem um dom, que ela tinha o dom de ensinar? Então, se eu tenho um dom, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que usar o dom. Eu tenho que exercer o dom. Eu tenho que praticar o dom. Olha, na Assembleia de Deus, eu vou dizer para os irmãos uma grande verdade. Se tem uma igreja que é abençoada, é a Assembleia de Deus. Porque nessa igreja aqui você faz tudo, meu irmão. Você vai para o departamento de escola dominical, departamento infantil. Você vai lá para o departamento de evangelismo, entregar folheto. Você vai para os pequenos grupos. Você vai para o culto na praça. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Você consegue, você vai desenvolvendo. O teu dom, em algum momento, ele vai o quê? Aparecer. Porque tem certas igrejas por aí, que você chega naquela igreja, só tem o personagem aqui, o pregador e o ministério de louvor, só isso. E a maioria das pessoas estão lá paradas, sentadas nos seus bancos. Mas aqui nós temos vários ministérios. Tem como você crescer. Eu comecei mexendo com folheto. Olha só. Primeiro, aí depois eu imaginei que eu cantava. Comecei a querer oportunidade no domingo à noite. Pastor, eu quero uma oportunidade porque eu quero cantar. Aí eu pegava os hinos do Armando Filho. Antigamente a gente ouvia essas coisas, mas Armando Filho. E no domingo à noite estava eu cantando lá. E as pessoas olhavam para mim, sabe? Com dó de mim, mas ninguém falava. Todo mundo me respeitava, viu, meus irmãos? Mas aí depois descobri que eu não tinha dom para cantar, não. Eu canto os da harpa aqui. Mas o dom para cantar, quando Deus deu o dom para cantar, eu não estava na fila. E tem gente que canta nessa igreja e que não se esforça. Eu fico bravo por causa disso. Tem uma voz boa, uma garganta boa para cantar, mas fica cantando só Samuel Mariano, não canta outra coisa. O disco, meu irmão, já está fazendo aquele barulho, assim, sabe? Vai cantar, é a mesma música. Pelo amor de Deus. Vai cantar outro louvor. Cansado já de ouvir o mesmo louvor. Ah, Deus mandou cantar, mas eu já ouvi umas 10 vezes cantando esse louvor aí, meu. Aí vigiar. Você imagina eu chegar aqui e pregar umas 10 mensagens toda vez? Pastor, de novo você vai pregar essa mensagem boa, só para você aprender o que eu sinto quando você canta aquela música 10 vezes, 15 vezes, no meu ouvido. Eu não saí não, mas Espírito Santo, vagabundo, indisciplinado. Estou falando sério com vocês? Não estou brincando aqui não. É a falta de dedicação, de levar as coisas de Deus a sério. Se Deus lhe deu o dom para cantar, canta, pelo amor de Deus, canta para Jesus. Vai cantar, vai louvar, vai aprender os louvores. Aí chega na igreja, não deu, eu vou ter que cantar isso aqui, o diabo está bravo comigo. Então a gente tem que levar a sério o dom que Deus nos deu. Aleluia. Vai estudando a lista dos dons. Tem muitos dons. Tem os dons de serviço. Nesse capítulo nós vimos os dons de serviço, né? Então tem os dons de ministério
ministeriais ou espirituais, né? Da sabedoria, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, dom de cura, operação de milagre, profecia, discernimento do espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Olha só quantos dons. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos também os dons ministeriais: evangelistas, pastores, mestres, doutores, apóstolos. Nós temos um monte de dom na palavra de Deus. Eu tenho que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Aleluia. Você tem que se achar no corpo de Cristo. Eu gosto de evangelizar. Vai evangelizar. Eu gosto de falar de Jesus para as pessoas. Vai falar de Jesus. Eu gosto de orar. Vai orar. Eu gosto de participar dos pequenos grupos. Vai participar. Eu gosto de cantar. Canta bem para Jesus. Eu sou evangelista. Pois é, prega a palavra do Senhor. Anuncia a palavra do Senhor. Diz que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. Então exerça o dom que Deus lhe deu. Aleluia, Senhor. Presta atenção aqui, meu irmão, presta atenção. Não existe ninguém aqui, nessa igreja, ninguém, que pode dizer assim, não existe ninguém que pode dizer assim: eu não tenho dom no corpo de Cristo. Você está enganado. Tem irmãs aqui, que às vezes não aparece. Não aparece, mas está intercedendo pela igreja. Tem irmãos aqui que não aparecem, pregando, ensinando, mas tem o dom de curar. Deus está usando ele aí fora, curando as pessoas. Então quer dizer, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que exercer um dom. Eu fico vendo assim, as pessoas querendo ajeitar o corpo, querendo fazer uma musculatura no braço, nas pernas, sabe? Eu fico assim, aturdido, nervoso com isso. Eu pedalo quase todo dia, não gasto impulsão, né? E estou exercitando o meu corpo do mesmo jeito. Mas eu fico besta assim, sabe por quê? Porque tem gente que se ele se esforçasse, se ele se esforçasse, o tanto que ele se esforça para ir na academia, no corpo de Cristo, Jesus estaria salvando mais gente aqui em Pouso Alegre. Aleluia! Jesus estaria libertando mais gente nessa cidade. Porque nós não estamos nos esforçando. Eu estava pregando domingo. Nós estamos perdendo a nossa identidade de assembleano. Nós não sabemos mais o que é batismo com o Espírito Santo. Porque depois que a gente se convertia, uma das orações que a gente fazia com frequência era: me batiza, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza, até que Jesus vinha e me batizava. Hoje nós temos uma porcentagem de pessoas na igreja, uma porcentagem muito grande, que não sabe o que é o batismo com o Espírito Santo. E eu lhes pergunto assim, será que Deus, Ele mudou? Será que Deus não batiza mais com o seu Espírito? Ou será que nós não estamos buscando? Aleluia. Nós não estamos buscando? Nós não estamos pedindo? A maior dificuldade, de vez em quando eu falo assim, hoje vai ter oração lá no Rony, eu boto no grupo, e ninguém responde. Ninguém fala: eu vou com você orar. Eu estou precisando orar. Ninguém fala. Ninguém diz nada. Ninguém bota um joia. Eu estou junto aí, pastor. Pode contar comigo que eu vou estar orando com vocês. Aí eu tenho que fazer
espiritual, vamos orar? Aí ela vai, né? Ela vai porque eu falei, vamos orar? Não, eu vou. Você está entendendo o que está acontecendo conosco? É um sábado à noite que nós estamos em casa. Nós não podemos pegar 1 hora do nosso sábado para ir orar, buscar a presença do Senhor. Como que nós queremos que Deus faça coisas maravilhosas em nosso meio? Como que você quer que Deus faça coisas maravilhosas através de você, se nós não estamos buscando, se nós não estamos melhorando, se nós não estamos fazendo o necessário para a obra do Senhor? Então, meus amados, em nome de Jesus, vamos buscar a presença do Senhor, vamos buscar os dons de Deus. Eu tenho certeza, se cada um de nós aqui, eu fico vendo assim, às vezes fico vendo jovens, que ela colocou no coração dela, que ela tem que evangelizar uma pessoa por dia. E ela fez um diário, eu estou acompanhando ela, ela fez um diário, quantas pessoas que ela evangelizou já, desse propósito que ela fez, eu tenho que evangelizar. Uma paranaense. E ela coloca, ela fala o que aconteceu, como que ela falou, é de Cristo, mas aquela cara bonita, sabe, rindo, alegria, felicidade. Hoje eu falei e a pessoa aceitou a Jesus como Salvador. É disso que eu estou falando, meus irmãos. Antigamente a gente pegava de madrugada, saía com folheto, evangelizando traficante, evangelizando prostituta. Me lembro uma vez que eu estava na avenida principal lá de Ribeirão Preto, uma menina com aquele negócio de cocaína, uma carreirinha de cocaína. Cheguei para evangelizar ela, né? Falei, eu quero falar de Jesus para você. E ela me disse, espera um pouco. Pegou aquela carreirinha de cocaína, ingeriu. Depois que ela ingeriu, comecei a falar de Jesus para ela. Isso era 2 horas da manhã, falando de Jesus, o quanto que Jesus é maravilhoso. A igreja não está fazendo mais isso. A igreja não está mais preocupada. Nós não estamos mais preocupados em exercer o dom que Deus nos deu. E nós não estamos preocupados com as pessoas que estão se perdendo no mundo. Nós não estamos preocupados. Então, meus amados, em nome de Jesus, Deus está nos chamando nesta noite para podermos fazer a vontade dele. Amém? Vamos orar, vamos buscar a paz.